março 17. Números 26, versos 1 a 51. Depois que a praga cessou, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: realizem um censo de toda a comunidade de Israel, de acordo com suas famílias. Façam uma lista de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra. Portanto, ali nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, e do lado oposto de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar deram as seguintes instruções aos líderes de Israel: façam uma lista de todos os homens de Israel de 20 anos para cima, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Este é o registro dos israelitas que saíram do Egito. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Rubem, o filho mais velho de Jacó. O clã Enoquita, assim chamado por causa de seu antepassado Enoque. O clã Paluíta, assim chamado por causa de seu antepassado Palu. O clã Esronita, assim chamado por causa de seu antepassado Esron. O clã Carmita, assim chamado por causa de seu antepassado Carmi. Estes foram os clãs de Rubem, que totalizaram 43.730 homens registrados. Palu foi antepassado de Eliabe, e Eliabe foi o pai de Nemuel, Datã e Abirão. Datã e Abirão foram os mesmos líderes da comunidade que conspiraram contra Moisés e Arão, e com os seguidores de Corá, se rebelaram contra o Senhor. Contudo, a terra abriu sua boca e os engoliu juntamente com Corá, e o fogo devorou 250 de seus seguidores. Isso serviu de advertência a todo o povo. A descendência de Corá, porém, não desapareceu por completo. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Simeão. O clã Gemuelita, assim chamado por causa de seu antepassado Gemuel. O clã Jamenita, assim chamado por causa de seu antepassado Jamim. O clã Jaquenita, assim chamado por causa de seu antepassado Jaquim. O clã Zoarita, assim chamado por causa de seu antepassado Zoar. O clã Saulita, assim chamado por causa de seu antepassado Saul. Estes foram os clãs de Simeão, que totalizaram 22.200 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Gade. O clã Zefonita, assim chamado por causa de seu antepassado Zefon. O clã Agita, assim chamado por causa de seu antepassado Agi. O clã Sunita, assim chamado por causa de seu antepassado Suni. O clã Osnita, assim chamado por causa de seu antepassado Osni. O clã Erita, assim chamado por causa de seu antepassado Eri. O clã Arodita, assim chamado por causa de seu antepassado Arodi. O clã Arelita, assim chamado por causa de seu antepassado Areli. Estes foram os clãs de Gade, que totalizaram 40.500 homens registrados. Judá teve 2 filhos, Ir e Onã, que morreram na terra de Canaã. Estes foram os clãs descendentes dos filhos sobreviventes de Judá. O clã Selanita, assim chamado por causa de seu antepassado Selá. O clã Perezita, assim chamado por causa de seu antepassado Pérez. O clã Zeraíta, assim chamado por causa de seu antepassado Zerá. Estas foram as subdivisões dos descendentes dos Perezitas. O clã Esronita, assim chamado por causa de seu antepassado Esron. O clã Amulita, assim chamado por causa de seu antepassado Amu. Esses foram os clãs de Judá, que totalizaram 76.500 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Issacar. O clã Talaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Tolá. O clã Puíta, assim chamado por causa de seu antepassado Puá. O clã Jassubita, assim chamado por causa de seu antepassado Jassube. O clã Sinromita, assim chamado por causa de seu antepassado Sinrom.
Estes foram os clãs de Issacar, que totalizaram 64.300 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Zebulon. O clã Seredita, assim chamado por causa de seu antepassado Sered. O clã Elonita, assim chamado por causa de seu antepassado Elon. O clã Zaleelita, assim chamado por causa de seu antepassado Zaleel. Estes foram os clãs de Zebulon, que totalizaram 60.500 homens registrados. Os clãs de José descenderam de seus dois filhos, Manassés e Efraim. Estes foram os clãs descendentes de Manassés. O clã Maquirita, assim chamado por causa de seu antepassado Maquir. O clã Gileadita, assim chamado por causa de seu antepassado Gileade, filho de Maquir. Estas foram as subdivisões de descendentes dos Gileaditas. O clã Gezerita, assim chamado por causa de seu antepassado Gezer. O clã Elequita, assim chamado por causa de seu antepassado Eleque. O clã Asrielita, assim chamado por causa de seu antepassado Asriel. O clã Siquemita, assim chamado por causa de seu antepassado Siquém. O clã Semidaíta, assim chamado por causa do seu antepassado Semida. O clã Eferita, assim chamado por causa de seu antepassado Efer. Zelofeade, um dos descendentes de Efer, não teve filhos, mas suas filhas se chamavam Maala, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Esses foram os clãs de Manassés, que totalizaram 52.700 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Efraim. O clã Sutelaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Sutela. O clã Bequerita, assim chamado por causa de seu antepassado Bequer. O clã Taanita, assim chamado por causa de seu antepassado Taã. Esta foi a subdivisão de descendentes dos Sutelaitas. O clã Erenita, assim chamado por causa de seu antepassado Herã. Esses foram os clãs de Efraim, que totalizaram 32.500 homens registrados. Estes foram os descendentes de José, segundo seus clãs. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Benjamim. O clã Belaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Belá. O clã Asbelita, assim chamado por causa de seu antepassado Asbel. O clã Airamita, assim chamado por causa de seu antepassado Airã. O clã Sufamita, assim chamado por causa de seu antepassado Sufã. O clã Ufamita, assim chamado por causa de seu antepassado Ufã. Estas foram as subdivisões de descendentes dos Belaitas. O clã Ardita, assim chamado por causa de seu antepassado Arde. O clã Naamanita, assim chamado por causa de seu antepassado Naamã. Estes foram os clãs de Benjamim, que totalizaram 45.600 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Dan. O clã Suamita, assim chamado por causa de seu antepassado Suã. Esses foram os clãs Suamitas de Dan, que totalizaram 64.400 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Asser. O clã Inaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Inna. O clã Isvita, assim chamado por causa de seu antepassado Isvi. O clã Beriaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Berias. Estas foram as subdivisões dos descendentes dos Beriaitas. O clã Eberita, assim chamado por causa de seu antepassado Eber. O clã Malquielita, assim chamado por causa de seu antepassado Malquiel. Asser teve uma filha chamada Sara. Esses foram os clãs de Asser,
que totalizaram 53.400 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Naphtali, o clã Jazeelita, assim chamado por causa de seu antepassado Jazeel, o clã Gunita, assim chamado por causa de seu antepassado Guni, o clã Gezerita, assim chamado por causa de seu antepassado Gezer, o clã Silemita, assim chamado por causa de seu antepassado Silém. Esses foram os clãs de Naphtali, que totalizaram 45.400 homens registrados. Os homens registrados em Israel totalizaram 601.730. Lucas 2, versos 36 a 52. A profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, também estava no templo. Era muito idosa e havia perdido o marido depois de 7 anos de casados e vivido como viúva até os 84 anos. Nunca deixava o templo, adorando a Deus dia e noite em jejum e oração. Chegou ali, naquele momento, e começou a louvar a Deus. Falava a respeito da criança a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Após cumprirem todas as exigências da lei do Senhor, os pais de Jesus voltaram para casa em Nazaré, na Galileia. Ali, o menino foi crescendo saudável e forte. Era cheio de sabedoria e o favor de Deus estava sobre ele. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa, como de costume. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré, mas Jesus ficou para trás, em Jerusalém, sem que seus pais notassem sua falta. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas, depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontravam, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos que o ouviam se admiravam de seu entendimento e de suas respostas. Quando o viram, seus pais ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: "Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos, procurando você por toda parte." "Mas por que me procuravam?" perguntou ele. "Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai?" Não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Então, voltou com os pais para Nazaré e lhes era obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Salmo 60, versos 1 a 12. Ao regente do coral, Salmo de Davi, útil para o ensino sobre a ocasião em que Davi lutou contra Arã-Naaraim e Arã-Zobá, e Zoabe regressou e matou 12.000 edomitas no Vale do Sal, para ser cantado com a melodia Lírio do Testemunho. Tu nos rejeitaste, ó Deus, e quebraste nossas defesas. Sobre nós derramaste tua ira. Agora restaura-nos. Sacudiste nossa terra e nela abriste fendas. Repara as brechas, pois a terra estremece. Foste muito severo conosco, teu povo, e nos fizeste beber vinho que nos deixou atordoados. Contudo, levantaste uma bandeira para os que te temem, um ponto de abrigo em meio ao ataque. Agora, livra teu povo amado, responde-nos e salva-nos por teu poder. Deus, em seu santuário, prometeu: com alegria dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Gileade é minha, e também Manassés. Efraim é meu capacete, e Judá é meu cetro. Moabe é minha bacia de lavar. Sobre Edom limparei os pés, e darei um grito de triunfo sobre a Filístia.
Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Acaso nos rejeitastes, ó Deus? Não marcharás mais com nossos exércitos? Ajuda-nos contra nossos inimigos, pois todo socorro humano é inútil. Com o auxílio de Deus, realizaremos grandes feitos, pois Ele pisará os nossos inimigos. Provérbios 11, verso 15. Quem aceita ser fiador terá problemas. Quem evita esse compromisso está seguro.